Muito bem. Eu vou fazer uma live diferente para também instigar a vocês. E nós vamos trabalhando juntos, nesses temas, nesses itens. Porque, antes de mais nada, o luto é relativo a uma perda. A gente imagina luto só em perda de entes amados, etc. Mas luto é perda de um relacionamento conjugal, luto é perda de um animalzinho de estimação, luto é perda, né, do contexto da conexão nossa conosco mesmo. Às vezes a gente está de luto. Existe uma música da Dani Carlo que ela fala assim: estou fechada para a visitação. Essa música é uma música de luto. Alguém que está fechado está em luto. E o luto, ele é imprescindível psicologicamente falando. O luto, ele tem 5 fases que primeiro a gente nega. Não pode ter acontecido. Não admito que isso tenha acontecido com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com a minha filha. É a negação. Isso faz parte do luto, aquele primeiro momento da gente negar. Depois a gente tem raiva. Por que aconteceu isso? Onde está a justiça divina? Né? Como Deus pode ser justo? Como isso, como aquilo, quer dizer, onde a gente expressa raiva. Isso é fundamental. Tá? Infelizmente, a igreja traz negações desse momento de raiva que pode significar doenças. E muitos espíritas desavisados falam que espírita não pode chorar. Né? Espírita é um ser do outro mundo. Não, espírita é um humano como nós mesmos. Só que nós vamos mostrar o que talvez a gente possa lidar melhor com esse luto na condição de espírita. Ou o que o espiritismo pode nos dar para melhorar isso. Né? Depois vem uma barganha. Que a gente fala: Deus, eu te daria isso, né, se o senhor me desse isso de volta. A gente vai barganhar. Olha, eu perdi um filho, Deus. Está muito doloroso para mim. Mas se o senhor me der outro filho, Deus, eu prometo que eu não vou ficar tão triste mais. É uma barganha. Depois tem um momento típico, ponto alto do luto, que é a tristeza. Ninguém faz luto saindo assim, botando, vamos dizer assim, um cortejo de música na rua. Nós ocidentais, porque os orientais fazem, tá? Eles trabalham com a morte de outra maneira. Eles trabalham com alegria na morte. Nós trabalhamos com o ponto alto do luto, que é a tristeza. Depois vem a resiliência ou a resignação. A gente entende que aquilo era o melhor, era a vontade de Deus. Se formos teístas. Se formos ateus, a gente entende que não dá mais para fazer nada, aconteceu e acabou, e a vida deve seguir. Então, esses elementos do luto são elementos fundamentais. Qualquer fase dessa que não for vivenciada pode gerar problemas, doenças e transtornos psicológicos e ou psiquiátricos. Então, é normal passar por esses 5 aspectos. Quem não passar por esses cinco aspectos está com algum problema. Né? Eu costumo dizer que quem não vivencia nenhum luto é um psicótico, né? Porque ele está fora da realidade. E eu resolvi fazer em 7 perguntas para nós irmos refletindo. Vamos lá? Como os espíritas compreendem a morte e qual o seu significado? Como os espíritas compreendem a morte? E qual o significado da morte para os espíritas? Bom, para os espíritas, a morte não é o fim. A morte é apenas um ciclo fechado da vida física, um ciclo que se fechou na vida carnal. Então, para nós espíritas, nós vamos nos rever. Então, a morte não é fim. A morte é exatamente uma interrupção momentânea para quem fica aqui
e aquele que foi continua no mundo espiritual. Tem um significado para nós o ato de morrer. É um ato de viver, porque aquele que morre para cá está vivendo para o mundo, está nascendo para o mundo espiritual. Olha que interessante essa visão do espiritismo. Morre aqui, nasce lá. E quando a gente nasce aqui, morreu lá. Então são duas faces de uma mesma moeda. Então, para nós, a morte não tem aquele algo de terror, a foice, né, que vai ceifando as vidas impiedosamente. Não, a morte é algo extremamente natural. É um fenômeno biológico que acontece e depois o significado dela é um significado evolutivo. Já pensou se a gente não morresse? Que coisa horrível que seria? Não evoluiríamos de jeito nenhum. Graças a Deus que morremos. Vocês já imaginaram vocês olhando um jardim que nunca morresse? Aquele jardim o tempo todo daquele mesmo jeito? Ia nos deixar extremamente neuróticos. Ou, quiçá, psicóticos. Então, o bonito é essa diversidade que é, né? A diversidade das formas de morrer também é muito interessante. Um morre de uma forma, outro morre de outra forma, que segundo o Livro dos Espíritos, não há duas mortes iguais. Olha que coisa fantástica. Até para morrer, Deus escolheu uma forma específica, como temos uma impressão digital, teremos uma forma de morrer. Havia 2 sujeitos morrendo por infarto. Pode ser para a nossa visão do lado de cá, mas para cada um deles o significado de cada morte vai ser diferente. Então o Espiritismo significa a morte. O Espiritismo dá à morte uma nomeação específica. Não é morreu, assim, não. É uma fase que terminou para começar outra do lado de lá. Esse texto, essas 7 perguntas, é tirado de um livro da Jacobuzzi, tá? E que ela fala um texto muito interessante sobre esse aspecto da morte, luto, né? Nicetti, Jacobuzzi. O Nicetti eu não lembro bem se é Nicetti, mas o Jacobuzzi eu lembro bem que é Jacobuzzi, tá? É sobre o luto. Se colocar Jacobuzzi, quando eu falo Buzzi, na verdade não está certo, é Jacobuzzi, 2 Cs. Portanto, em italiano seria Jacobuzzi, né, com 2 Cs. E ela está Nazaré. Acabei de resgatar aqui no meu único neurônio funcionante, Nazaré Jacobuzzi. Bom, então vimos bem essa primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais são os ritos de passagem do mundo material para o mundo espiritual? Tem rito de passagem, assim, velas, aquela coisa no velório espírita, vamos chamar assim, ou velório de quem está ali, família espírita, realmente tem algum rito, né? Um ritual ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e etc. Não. Para nós espíritas não tem. Cada um vai fazer uma prece sincera, interna. Não deve fazer do velório um momento de aproveitar o lanche, né, e contar piadas, em desrespeito ao morto. Tem gente que conta piada, tem gente que já fica de olho na viúva. Isso não é comportamento cristão de quem quer que seja. Comportamento cristão é se aproximar do caixão, endereçar um olhar de compaixão, assim, no sentido de meu irmão, que você seja bem acolhido no mundo espiritual. Porque não precisa de vela, porque a vela não vai clarear a existência dele. Se ele foi um sujeito comprometido com as trevas, ele vai para um lugar mais específico, que é chamado de umbral, para muitos mais escuros, mais úmidos e etc.
mas não vai ter vela que vai salvá-lo. Não vai ter recursos externos que vai resolver o problema. O recurso está dentro de nós. Então não tem ritual de passagem para o espiritismo. Não tem vela, não tem nada. A gente ora. Alguns têm ocasião de pedir, por exemplo. Não, no velório da minha mãe eu orei em silêncio. Acho que todo mundo orou em silêncio. Não fiquei lá, olha, agora vamos fazer uma prece aqui coletiva, etc, etc. Às vezes as pessoas não estavam, cada uma estava no seu momento, então deixa cada uma orar da sua forma. Mas também não tem um ritual, né, um livro assim, como velar defunto espírita. Tá? Não tem isso. Eu estou mostrando que não tem, é ritual. Mas também não me perguntem depois, qual que é o livro que a gente vai seguir quando houver um velório de espírita? O bom senso. Próximo. Qual a visão do espiritismo sobre o mundo espiritual? A visão do espiritismo sobre o mundo espiritual é exatamente uma continuidade do mundo material. Lá no mundo espiritual tem cidades igual tem cidade aqui no mundo material. Lá tem cidades que congregam espíritos perversos, maléficos. Tem sim, tem as cracolândias, entre aspas, vamos dizer assim, é apenas como um exemplo, do mundo espiritual. Tem aqueles de nós que, se ficarmos devendo aqui a nossa consciência, vamos por atração para esses mundos, para essas cidades espirituais mais complicadas. É atração, tá? É uma lei de afinidade. Então, para nós espíritas, o mundo espiritual é exatamente semelhante ao mundo material, porém muito mais evoluído. Aqueles do bem, muito mais evoluídos, tipo, aqui na crosta, assim, na ponta do nosso nariz, tem muitas colônias espirituais, como a gente ouve falar muito da Colônia Esperança, do Nosso Lar, etc, etc, que são, né, estão na nossa frente aí 50 anos em termos de tecnologia, mais ou menos como nos diz André Luiz. Agora, se formos para lá dementados, aturdidos, vamos ser socorridos, por exemplo, na Colônia Esperança, que tem vamos dizer assim, um nosocômio, um hospital psiquiátrico, tá? Que abriga, segundo Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, tem mais espírita do que vocês imaginam ocupando esse espaço lá, né, do Hospital da Colônia Esperança. Pra você ver como a gente é gente boa, né? Então, vamos meditar, vamos ver o que a gente dá conta de fazer, né? Mas vamos adiante. Porque a reencarnação é um dos princípios fundamentais para o espírita? Se não tivesse reencarnação, aí era um luto realmente irremediável, porque o ser ia, a gente não encontraria mais esse ser não mais voltaria para ser de repente nosso neto. E aí? Ficávamos sem poder estar com esse ser, porque às vezes não coincide. Às vezes o ser vai e a gente vive muito tempo. E quando a gente fosse para o mundo espiritual, a gente já teria reencarnado. Então a reencarnação é um encaixe que a providência divina faz para a evolução e para dar essa oportunidade. Então a gente não precisa ter aquele luto, digamos, desesperado, porque a gente vai reencontrar. Se não reencontrá-lo lá no mundo espiritual, a gente vai reencontrá-lo novamente aqui. Às vezes a gente não vai lembrar, mas a gente vai dizer, mas como eu gosto dessa pessoa. Por exemplo, a Lau. A Lau para mim é uma mãe, como eu gosto dessa Lau. É uma prova de reencarnação, não tem a menor dúvida disso. Isso mostra que não precisa fazer esse luto, né? Assim, nunca mais vou ver, meu Deus, etc. Até porque muitos, na hora da morte, fazem teatro. Tem consciência pesada e fazem teatro. Vamos adiante. Os adeptos do espiritismo podem ser cremados? Essa é uma pergunta boa.
Será que os adeptos do espiritismo, nós espíritas, podemos ser cremados? Pede-se que aguarde pelo menos 72 horas. Emmanuel dá essa recomendação em O Consolador para aguardarmos pelo menos 72 horas, que é um prazo maior de retirar, né, vamos dizer assim, o perispírito da matéria. Isso é o que dizem espíritos como Emmanuel. O Livro dos Espíritos fala que a matéria, a morte, dá à matéria uma nova vida. Ou seja, a gente dá pasto aos vermes e dá continuidade à vida. Então tem 2 pontos para a gente pensar. Se a gente cremar, a gente vai estar deixando de dar continuidade a essa existência, né, do que a ser aproveitado por vermes, etc. E se a gente aquele que deseja ser cremado, meu Deus do céu, vai ter que cremar o indivíduo, porque ele pediu a vida inteira para ser cremado. Se não cremá-lo, ele deve quase que materializar para pedir para ser cremado, né? Minha sogra tinha um desejo imenso de ser cremada, e ela tinha horrível. Ela possuía realmente muita parecença, muita semelhança com os orientais, os costumes dela. E quando ela estava no fim da vida, teve um câncer bem fulminante, 18 dias só, quem tem mérito é outra coisa. E aí ela ficou numa lucidez de uma hora para outra e disse: olha, atrás dos quadros da sala eu guardei dólares, tá, ao longo do tempo, para que vocês juntem esses dólares e me cremem. Ela achava que ser cremada era uma coisa cara, coitada. Sobrou um monte de dólar, tá? Mas fizemos a vontade dela, etc. Fez uma prece lá, meu sogro pediu que fosse feita uma prece, me deu até essa incumbência, fizemos essa prece. Ela foi cremada e depois de certo tempo viram muito bem, então não pegou fogo no perispírito, não. Tá. Próximo. Dentre os rituais ligados à morte, o que os familiares fazem com os pertences da pessoa que morreu? Essa é outra interessante. Tem gente que chega assim: morreu, vamos doar isso tudo. Pega aquela aliança, já doa, pega aquele anel, já doa, pega... Quando não doa, né? Quando o nego não mete a mão, né? Os familiares já falam: isso aqui é meu, né? Porque a gente vê isso muito, né? Olha, a corrente da mamãe, ela falou que quando ela morresse era minha. O outro da mamãe... Vamos imaginar que os herdeiros sejam equilibrados. A gente não deve sair doando de uma hora para outra. Porque às vezes o espírito não está preparado para sentir essa situação. Porque o espírito sente as sensações, os pensamentos nossos. Então, às vezes ele tem algo que tinha muito valor para ele, valor sentimental. Então ele precisa acostumar um pouco, aclimatar um pouco lá no mundo espiritual para você realmente poder doar aqui. Então, tem um tempo definido? Não. Vê quando a família acalmar, quando tudo acalmar, que perceber que está uma vibração boa, é que está todo mundo já num equilíbrio pronto para doar, né? Isso naturalmente é muito importante. Agora, difícil é quando o espírito vê, né, no caixão o pessoal já discutindo como é que vai ficar a herança, né? Como é vivenciado o processo de luto pelos familiares e amigos? É o que eu falei, deve ser vivenciado de uma maneira equilibrada, tranquila. Tem um momento do choro? Tem um momento da saudade? Tem, mas com equilíbrio, né? Com dignidade, não precisa sair botando a mão na cabeça: ai, minha mãe morreu, nunca mais vou ver minha mãe. Isso é teatro, né? Não precisa. Eu digo teatro porque o nosso querido amigo Raul Teixeira diz que uma vez tinha uma viúva assim com salto 15, madame, à beira de uma cova, de uma sepultura, e o caixão tá lá, né? Que o tempo não tinha coronavírus, e o caixão tá lá, e ela: não, eu não vivo sem você, o que será da minha vida? Me leve, me leve, me leve.
Por favor, me leve. Nisso ela escorregou e caiu na cova. Diz Raul que foi um show. Tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ou seja, às vezes nós fazemos mais teatro do que pensamos. É normal termos o choro, é normal termos essa situação dolorosa, mas sem escândalo. Onde há escândalo, a gente pode desconfiar. Ah, essa minha mulher era muito importante na minha vida, foi minha única. Cuidado quando tem essas afirmações, né? Onde afirma demais, né? Muita afirmação o santo pode duvidar. Então, vivenciar os espíritos, os familiares, né? Eu tenho uma amiga que se chama Anne Marie, eu faço questão de dizer o nome dela. Ela é a diretora de um hospital psiquiátrico em Rondonópolis, no Mato Grosso. O marido dela desencarnou num acidente, ela tinha crianças pequenas. Ela disse que o chão sumiu embaixo quando um policial rodoviário ligou, tocou o telefone, não sabia, 2 horas da manhã. Senhora Anne Marie? Sou sim. Seu marido acaba de morrer aqui num acidente. Sim, muito agradável, né? A notícia. Ela disse que sumiu tudo de baixo. No dia seguinte, ela estava fornecendo mensagens espíritas na hora do velório. Quer dizer, isso é equilíbrio, né? Para a gente ter como... Ela chorou? Chorou. Dói? Dói. Mas ela conseguiu ser sóbria. Acabou? Acabou. Bom, temos aí os nossos... Hoje eu roubei de novo o tempo de vocês, mas temos aí 10 minutos. Se tem algum questionamento, vamos fazê-lo. O luto nessa pandemia é uma matéria muito atual. Eu falo para a Marli com todo o coração, entendo, acolho a sua dor. Nós temos que acolher a dor do outro, acolher mesmo, não julgar. Olha, mas é espírito e está chorando porque tem lágrimas, e tem sentimento, e tem emoção, e tem que ser cuidado como um todo. O ser humano precisa ser cuidado como um todo, cuidar da sua emoção, o seu sentimento, as suas fragilidades, as suas carências, tudo, porque às vezes desnuda num momento desse, desvela uma carência enorme. Pode fazer pergunta que eu estou conversando. A Laudelina pergunta: bem, ela doou o corpo para estudos e no documento dispensou o velório. Você acha que dará prejuízo para o meu espírito? Não, isso é um benefício para o seu espírito. A Laudelina vai servir, o corpo da Laudelina vai servir para estudo, porque olha só, no geral essas faculdades aí, hoje estão usando muito boneco por falta de corpo. Tá? Né? Antes falava que eram indigentes, etc, etc. Mas olha que bonito, ela vai servir para as aulas de anatomia, as aulas de tanatologia, sobre morte. Né? Olha que gesto lindo. E dispensou o velório, realmente com um velório sem corpo, já imaginou? É Claudinho sem bochecha. Olha, eu acho isso fantástico. Inclusive, eu até pedi para o meu administrador verificar essa possibilidade, que eu quero seguir os passos que a Laudelina fez. Que eu vou servir, pelo menos tem uma orelha grande, vai servir para estudar conduto auditivo, essas questões todas. Alguma coisa vai sobrar para ser estudada em mim. A Laudelina é completa, né? É completista também, né? Em todos os sentidos. Agora, eu acho esse seu gesto, Lau, o mais bonito que pode se imaginar. Não conheço outro igual. Aliás, aprendi esse gesto de doar o corpo por inteiro com você. O José Antônio Castro está presente, falando boa noite a todos. José Antônio, que prazer, muito obrigado. A Maria Rita Murano Garcia. Maria Rita Murano Garcia, minha querida amiga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma pessoa que passou também por momentos muito difíceis e os superou na medida do possível, com bastante, né,
vamos dizer assim, resignação. Não vou contar o caso dela porque ela não me permitiu aqui. Ela está falando que você conhece muito bem a história de perda de duas pessoas que ela ama muito e você carregou nos primeiros, consolou nos primeiros momentos. Olha, a Maria Rita foi esposa de um desembargador que eu fui assessor, um homem ímpar, um ser humano ímpar, que teve uma morte súbita. A Maria Rita, e esse dia, engraçadamente, nesse sentido apenas, eu escutei me chamar 3 vezes pela manhã, não era a voz dele, era uma voz feminina, não sei, pode ser até não a da Maria Rita, não sei. Eu acordei e logo depois ela ligou contando-me o ocorrido. Isso foi 24 de julho e quando foi, salvo engano, 7 de dezembro, ela pode me corrigir depois, ou novembro, ela perdeu, entre aspas, o filho dela por um acidente aéreo, uma coisa assim inexplicável, e ela é essa mulher guerreira que eu tenho assim um orgulho enorme pela pessoa dela, pelo que ela representa, e faz parte inclusive de um grupo que nós temos, um grupo espírita, e a Maria Rita realmente é uma pessoa assim, sabe, sem maiores comentários a não ser de resignação, de intensidade. Eu tenho assim um carinho enorme, agradeço muito a sua presença, mas muito. E esses 2 seres me foram muito caros, porque um foi meu chefe, o desembargador Brandes, outro foi meu aluno por um tempo, o Marco Túlio, que era filho dela, e que a história é uma história muito dolorosa, sabe, dolorosíssima, que a gente tem que respeitar. Eu acredito que quantas vezes hoje ela sente o vazio, quantas vezes hoje falta presença ali, porque falta, a gente tem que ser humano. Aquele ser que foi, por mais que a gente entenda que a gente vai encontrá-lo um dia, por mais que a gente entenda que tem reencarnação, mas falta. Aquela pessoa que dormia do nosso lado não dorme mais do nosso lado. Aquela pessoa que sentava à mesa junto com nós não senta mais à mesa junto com nós. Aquele filho que povoava a nossa casa, que andava, que falava, que discutia conosco, não está ali mais para fazer isso. Então, temos que ter esse lado humano que não podemos perder de vista. Tá? O espiritismo não é desumanidade. Quem for desumano em nome do espiritismo não compreendeu o espiritismo. Ela apenas diz que não acabou, mas ele não tira, a nossa sensibilidade. Muito obrigado, Maria Rita. O José Antônio Castro está fazendo uma pergunta. Pois não, José Antônio. Emerson, irmãos que têm faculdade mediúnica sensitiva recebem informações do plano espiritual quando chega-se a hora de um desencarne. Para quem foi, isto é uma dor? Interessante. A pergunta dele nós poderíamos resumir em 3 questões do Livro dos Espíritos, que fica para leitura, 934, 935, 936. Qualquer situação nossa de pensamento que interfira no outro vai ocasionar alguma sensibilidade. A questão 934 diz assim, mais ou menos assim, é justo o nosso sentimento por aquele que morreu? Vamos dizer, mais assim, um resumo extremo da pergunta. Aí diz assim, o espírito é sensível. Então o espírito é sensível. O outro espírito vai sentir. Mas aí, nessa situação, é muito interessante, porque a gente pode, aproveitando dessa sensibilidade mediúnica, levar para esse que veio a desencarnar muito conforto. Olha, você vai estar aí, você vai estar sendo ajudado, olha, você tem familiares aí, procura os seus familiares que estão aí, porque às vezes a gente chega lá perdido, assim, perdido por não ver os familiares estão do lado da gente, mas vibratoriamente a gente está numa outra sintonia.
Então, se a gente começa a dizer, olha, sua mãe, por exemplo, está aí, seu pai está aí, que já desencarnaram, estão prontos para te ajudar, etc, etc. Geralmente o espírito fala, nossa, vi minha avó. Aí, né, ninguém aguenta, vó, mãe, etc. Mãe e vó é incrível, né? Aí não, tal, conversa e vai para um hospital espiritual, porque a gente não sai daqui em Rega prontinho, acabadinho, para chegar lá e falar assim, ó, vou continuar trabalhando lá, como se eu tivesse atravessado a nado um rio. A gente chega lá, a vibração é diferente, a gente leva um tempo para se adaptar, sabe, Zé Antônio? Então, é uma coisa assim muito complexa. Agora, tem sensitivo sim. Tem gente que evoca depois de certo tempo um espírito, depois de certo tempo um espírito. Se a espiritualidade permitir, ele vem, né? Mas isso tem que ser um trabalho sério, porque tem muitos charlatões, as charlatães de toda a sorte. Chega lá e fala, como é que era a pessoa que morreu? Ah, ele era assim, quando foi? Ah, assim, como é que foi? Aí depois vem uma mensagem mediúnica dizendo exatamente, isso não é mensagem mediúnica, isso é fraude. Mensagem mediúnica é como tem aqui o Júlio, né, o Julinho, lá do Pratinha, do que tinha o Chico e tantos outros médicos. Você chega, senta, não fala nada, aparece uma mensagem mediúnica falando apelidos e inclusive botando lá o nome. Chico Xavier tinha casos, inclusive, que a assinatura eram semelhantes. Há um livro, Mediunidade à Luz da Grafoscopia, ou seja, daquele estudo que se faz para periciar as assinaturas. Existiam, por Jorge Peri Andréa, esse livro, existiam vários casos que ele colocou a assinatura e fez ali no próprio livro que ele lançou, e exatamente idênticas às assinaturas. Então, isso sim é mediunidade séria, porque tem muito charlatão por aí. A Helva está fazendo uma pergunta. Um tema muito delicado, mas muito necessário e pertinente, que foi passado de forma informativa e sensível. Parabéns. Obrigado. Só não consigo entender por que, no geral, não é falado este tema nos centros espíritas, já que somos espíritas. Eu vou te responder de uma forma muito simples. O ser humano tem um medo de morrer. Tem até uma frase digamos assim, brincalhona, que o cara diz, morro de medo de morrer. Ele repete a palavra por algumas vezes. Eu acho que falta essa tranquilidade de tratar o desencarne como uma continuidade da vida, como um elemento da evolução. E é muito tabu ainda falar essas questões. Eu, particularmente, tenho aí no YouTube, Desencarnação na Ótica Espírita, e outros que eu trato esse tema bem mais alongadamente. Mas você está de parabéns, porque os centros realmente não são bastante lacônicos com relação a desencarnar. Eu acho que é um momento da gente ir enfrentando isso com explicação, que vai acontecer. Se temos uma certeza, é essa. Acabou, né? Acabou. Bom, então vamos encerrar. Muito obrigado. Desculpa aí, né, eu ter roubado um pouco do tempo de vocês. Muito obrigado. Maria Rita, minha querida mãe 2, é assim que eu a chamo. Lau, minha querida mãe também. Não haja concorrência aí, porque as duas são muito queridas no meu coração. E todos os demais, fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser.